Na atribuição condicional, a atribuição de um valor está condicionada ao resultado de uma expressão lógica ou condição, da mesma forma que é feita quando se utilizam estruturas condicionais do tipo if e do tipo if-else. Então vamos fazer códigos fontes para exemplificar a implementação de estruturas condicionais. No primeiro exemplo, vamos fazer a diferença entre dois valores e a diferença deve ser feita sempre do maior menos o menor valor. Então vamos fazer a entrada de dados, um primeiro valor, que será atribuído à variável A, uma segunda entrada de dados, em que o valor será atribuído à variável B, e vamos calcular então a diferença usando então a atribuição condicional. Então faremos A menos B se o valor de A for maior ou igual a B. Se não, faremos a diferença de B menos A. Então, o objetivo é fazer a diferença sempre do maior menos o menor desses dois valores. Então, esse é a atribuição condicional. Esse é o... Veja que usa-se a cláusula if, né? E a cláusula else, ou seja, será atribuído esse valor somente se o resultado dessa expressão lógica ou condição for avaliada como verdadeiro. Caso contrário, será atribuído a expressão colocada na cláusula else. Então, lendo-se, fica fácil observar. Então, a diferença será A menos B se o valor de A for maior ou igual a B. Se não, a diferença é calculada como B menos A. Então, vamos na saída mostrar o operador de pipe para indicar, por exemplo, que está sendo feita a diferença em valor absoluto. Então vamos rodar esse código-fonte para testá-lo. Está pedindo para salvar, vamos localizar nosso espaço de exemplos, código 1. Então, primeira entrada de dados, então vamos lá, 5. Segunda entrada de dados, 3. Vejo que 5 menos 3 igual a 2. Opa, coloquei aqui o símbolo. Então está fazendo diferença do maior 5 menos o menor 3, que o resultado dá 2. Então ele fez essa atribuição, atribuiu o valor de A menos B, porque A é maior do que B. Vamos fazer um segundo teste. 3 para A, 5 para B. Então 3 menos 5 dá 2 também, então ele está fazendo realmente a diferença do maior valor menos o menor. Então agora, no caso da atribuição condicional, ele atribuiu ele atribuiu B menos A, porque o resultado dessa expressão lógica é falsa, falsa vai no else atribui. Então isso é a atribuição condicional, ele vai atribuir A menos B somente se o A for maior ou igual a B. Caso contrário, ele vai atribuir B menos A. Vamos fazer um segundo teste. Agora, na verificação se o número é par ou ímpar. E vamos atribuir o resultado no dispositivo de saída. Então, o valor da variável, n, ele é um número par se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0. Se não, trata-se que n é um número ímpar. Então veja, agora a atribuição será apresentada, o valor da atribuição será apresentado no dispositivo de saída. Então será atribuído um número par somente se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0,
Se não, no dispositivo vai aparecer que é um número ímpar. Então, a atribuição condicional é isso. O valor é um número par ou é um número ímpar, será atribuído em decorrência do resultado dessa condição ou expressão lógica. Se isso for verdadeiro, ou seja, se o número for par, será atribuído essa string. Caso contrário, essa string será atribuída. Então vamos testar esse código-fonte, buscar nossa pasta de exemplos, nome do programa 2. Então veja, está guardando a entrada de dados. 4. Veja que 4 é um número par, porque o resto da divisão de 4 por 2 é 0, então essa expressão lógica é verdadeira, portanto atribui esse valor. Atribuição condicional. 5. Veja que agora 5 é um número ímpar, porque o resto da divisão de 5 por 2 é 1, portanto diferente de 0, o resultado dessa expressão é falso, desvia o fluxo para o else e ele vai atribuir que é um número ímpar. Então, é essa a forma de implementação de uma atribuição condicional. Vai atribuir um valor dependendo do resultado de uma condição. Se a condição for verdadeira, atribui o que é implementado antes da cláusula if. Se for falsa, será atribuído o valor que foi implementado depois da cláusula else. Vejam que a atribuição condicional, então, ela pode ser traduzida através de estruturas condicionais do tipo if e do tipo if-else. Aqui no caso do número par, então, se fosse implementado com estruturas ifs, seria verifique se é número par, no outro if, verifique se é número ímpar. Se fosse um if-else, se par, se não, ímpar. É isso. Obrigado.